pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo, ok? Hoje falando um pouquinho sobre o sistema articular, ok? O sistema articular, pessoal, é um sistema que vai abranger, né, as articulações do nosso corpo. E o que são articulações? Articulações nada mais é que a união entre dois ou mais ossos. Então, nós temos um exemplo, por exemplo, da articulação sutura coronal. É uma articulação, ela une o osso frontal com os ossos parietais. A articulação tíbio-femoral é uma união entre a tíbia e o fêmur. A articulação fêmuro-patelar, ou patelo-femoral, né? Ela é uma articulação entre um osso com outro osso. Isso é uma articulação. Hoje eu quero abordar com vocês, nessa aula, em especial, a classificação estrutural das nossas articulações. E nós temos como assim um entendimento bem básico, bem tranquilo, entender que a articulação, dentro dessa classificação, é simplesmente nós entendermos que uma articulação é chamada de uma certa maneira por conta do tecido que está interpondo esses ossos. Então, o primeiro grupo que eu sempre comento, que eu sempre ministro, é o grupo das articulações fibrosas. Então, eu vou tentar fazer uma aula bem rápida, uma aula mais direta, para que vocês possam entender. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, tá bem, pessoal? Então, o que é uma articulação fibrosa? É a articulação que entre os ossos, o tecido que interpõe, a estrutura que interpõe ali os ossos, é de tecido fibroso, tecido conjuntivo denso. É o tecido fibroso, ok? Então, quando eu perceber que uma articulação X ou Y, ela é chamada de articulação fibrosa, é porque ela tem esse tecido conjuntivo entre esses ossos. Isso é uma característica da classificação estrutural. Nós temos três subtipos dentro das articulações fibrosas, pessoal, como vocês podem ver aqui no slide. A sutura, ok? Que é encontrada nos ossos do crânio, em vários ossos do crânio, entre vários ossos do crânio, que é uma articulação. A gonfose, que é um tipo de articulação que é encontrada entre os dentes e os alvéolos dentais que estão aí nas articulações, entre a mandíbula e a maxila, maxila e dentes, mandíbula e os dentes, ok? Entre a arcada superior e a maxila, a arcada inferior e a mandíbula. E a sindesmose, nós temos alguns tipos. Uma que é muito famosa é a articulação tibio-fibular distal, que é classificada como sindesmose. Professor, por que a sutura coronal, a sagital, a lambidoide, a escamosa são articulações fibrosas? Simplesmente porque elas possuem o tecido fibroso, o tecido conjuntivo denso entre esses ossos. Por que a articulação alvéolo-dental entre a maxila e o dente, entre a mandíbula e o dente, por que é chamado de gonfose? Por quê? Porque esta estrutura que está entre esses ossos, osso-dente não é osso, tá, pessoal? E possui uma mineralização muito maior, né, do que a de um osso, então não é considerado como um osso. Mas entre essas duas estruturas existe o tecido fibroso. E a do tipo sindesmose também, ela é chamada dessa maneira porque ela está dentro do grupo das articulações fibrosas e nesta também encontramos o tecido fibroso. Beleza. Agora, qual que é a diferença entre uma articulação fibrosa e uma articulação cartilaginosa? A diferença, pessoal, é que a cartilaginosa, o nome já diz, existe tecido cartilaginoso entre os ossos e não tecido fibroso ou tecido conjuntivo denso. Agora, uma das coisas que eu preciso aqui de cara entender é que os subtipos que formam essa articulação, esse grande grupo de articulações cartilaginosas, é o tipo de cartilagem que vai estar entre elas. Elas quem, professor? Sincondrose é um subtipo de articulação cartilaginosa e a sínfise, ela é um outro subtipo. A sincondrose é uma articulação onde entre os ossos, o tecido cartilaginoso que vai estar interpondo ali, por exemplo, entre o osso externo
e a costela, de uma maneira mais simples, tá? De uma maneira mais básica, entre o externo e a costela, nós temos um tecido que é tecido de cartilagem hialina, um tecido cartilaginoso. Agora, a cartilagem que é encontrada na articulação do tipo sínfise, na articulação cartilaginosa do tipo sínfise, já não é mais cartilagem hialina, e sim cartilagem fibrosa, como, por exemplo, o exemplo das articulações intervertebrais ou interpúbicas, que tem presente um disco chamado de disco fibrocartilaginoso por conta da sua composição. Vejam, a diferença entre as articulações fibrosas e as cartilaginosas são realmente bem discrepantes, né? Você consegue entender essa diferença. Agora, as articulações sinoviais, pessoal, elas têm diversas características extremamente diferentes das outras anteriores. Por quê? Porque a primeira delas é o próprio nome. O que que é uma articulação sinovial? A articulação, vocês já entenderam que é a união entre dois ossos, no mínimo, tá? Entre dois ou mais ossos, e entre esses ossos existe um líquido. Tem uma bolsa, ok? Tem uma cápsula que envolve esse tipo de articulação, e dentro dessa cápsula existe esse líquido, chamado de líquido sinovial. Alguns autores gostam de chamar de sinóvia. E aí, dentre as várias estruturas que compõem a articulação sinovial, nós temos a cápsula articular, que eu acabei de citar, como se fosse uma cápsula de um medicamento, né, que está envolvendo, protegendo ali aquele pó que está dentro do medicamento, uma cápsula. Nós temos assim também as articulações sinoviais nossas. A cartilagem articular, ok? O que é cartilagem articular? É a estrutura que reveste a superfície ali mais distal, proximal do osso, por exemplo, o osso longo. Então, nós temos a tíbia e o fêmur. Aqui nessa superfície do fêmur, nós temos cartilagem articular, ok? Nessa superfície da tíbia, nós temos a cartilagem articular, que vai permitir o melhor deslizamento entre as estruturas para gerar o movimento. O líquido sinovial, como nós já falamos, esse líquido ele é produzido pela membrana sinovial, que está compondo a cápsula articular, ok? E as bursas, pessoal, são bursas ou bolsas sinoviais, né? São estruturas que servem de coxim, que servem de proteção, né? Que muitas das vezes são lesionadas por conta de exercícios, movimentos repetitivos, tá ok? Agora, os ligamentos, pessoal, são estruturas extremamente importantes numa articulação sinovial. Por quê? Porque faz a estabilidade de uma articulação. Então, se nós temos uma articulação do joelho e que o ligamento dessa articulação ele é rompido, o que vai acontecer com aquela região articular, ou região periarticular? Fica muito comprometida e aquela articulação não vai gerar o movimento que deveria. Por quê? Porque sofreu a falta de estabilidade, que é o que o ligamento causa, né? Que é o que o ligamento faz. Qual é a função do ligamento? Gerar estabilidade para uma articulação. Lembrando sempre que o ligamento é diferente de um tendão, pessoal. O ligamento ele faz parte de uma articulação, uma estrutura articular. Já o tendão ele faz parte de um músculo, é uma estrutura muscular, ok? Eu coloquei aqui como exemplos, né, a articulação glenomeral, que é a articulação a principal do nosso ombro, a articulação tibio-femoral e dentre várias outras articulações, beleza? Então, peço vocês aí, pessoal, que se inscrevam no canal, vocês possam comentar. Por favor, comenta aí nos vídeos, vai me ajudar demais a retomar, né, fazer essa retomada do YouTube. Que vocês possam curtir esse vídeo, que vocês possam compartilhar, galera. Compartilhe esse conteúdo que é bem importante para todo mundo da área da saúde, área de biológica, área de estética e cosmetologia, a área de necrópsia. Todos vocês que fazem parte dos cursos técnicos, vem com a gente para a gente poder estar estudando, beleza, pessoal? Então, no mais, eu desejo a vocês aí bons estudos e até mais, pessoal. Abraço!